Aí basicamente eu acho que é isso. Beleza, beleza. Perfeito, Matheus. Obrigado. Eu acho que o Guilherme Miranda. Guilherme Miranda tá aí? Acho que não, né? Então vamos começar, né? A gente já viu, né, que HTML é a linguagem ali de marcação de hipertexto e CSS, a gente viu ali do termo em inglês, né, Cascadian Styling Sheets, né, que é folhas de estilo de cascata. E aí, né, você vai estilizar ali, né, o seu HTML, né, como se fosse ali como se fosse fazendo analogia, né, como se fosse o esqueleto, né, sempre fazendo esse tipo de analogia, o esqueleto. E aí você tem ali toda uma revisora de pele, cabelo, e esse fosse o seu CSS, no caso, né. E aí, só que tem várias maneiras de você estilizar. Tem essa aqui, né, que seria seletores CSS, ferramentas para selecionar elementos HTML com base em tipo, atributos, estados ou relações, permitindo uma estilização específica e dinâmica. O que que isso quer dizer, né? É bem simples, pode ser que o texto pareça um pouco meio confuso, mas é bem simples, né? Então, tem várias maneiras de você fazer esse tipo de estilização. Por exemplo, tem a tag ali, parágrafo, né? E aí você consegue atribuir para todas as tags parágrafos que aparecer, elas vão ter esses atributos aqui, por exemplo, de a cor azul, né? Color blue. Então, quando você colocar lá no seu CSS, né? Por exemplo, a tag P, e aí você está passando esse atributo para ela. Então, se você colocar 500 tags P, todas elas vão ter esse atributo, né? Porque você está dando um valor global para ela, né? Para essa tag. E ela vai estilizar todos os elementos aqui, né? Com essa tag P. Tem outro tipo de estilização que a gente pode dizer assim, né? Que é a de classe, que é com esse ponto aí, né? Porque aí, no caso, a gente pode, por exemplo, atribuir ali uma classe ali por exemplo, o input que a gente tem, né? Posso até fazer aqui para vocês para ficar bem mais exemplificado. Vou abrir aqui o VS Code. Que eu acho que da aula passada. E aí a gente vai ter aqui o nosso. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se fica melhor. E aí aqui nós temos aqui nosso HTML, né? Nossos arquivos .html. Vamos criar aqui um style.css. É um pouquinho diferente aqui o material ícone dele, né? E aí, no caso, o que, que a gente vai fazer, né? Primeiro a gente vai verificar se está referenciando aqui, né, o CSS. Aqui ele não está referenciando, né? Então quer dizer que se eu escrever aqui, eu posso escrever o que for, que não vai aplicar nenhuma configuração, né, dentro aqui do CSS. Deixa eu abrir aqui o servidor. Ele está dessa forma, né? Coração. E aí, se eu quiser, por exemplo, estilizar essa parte aqui, por exemplo, de coração, eu posso estar estilizando aí, como foi falado lá no slide, de 3 formas, né? Aí, vou linkar aqui, né? Tem algum atalhozinho, posso colocar link. E esse CSS aqui ele já vai colocar aqui, né? Já vai me dar o autocomplete. Aí ele está dizendo aqui, né? Link é o style sheet e a referência aqui, né? Origem style.css. Ele só precisa ter o final aqui, .css. Esse style aqui, você pode colocar o nome que quiser nele, né? Pode colocar o seu nome ou o nome que referencie ao seu arquivo. Agora, né? Eu vou salvar e aí ele já vai estar referenciando o que eu escrevi aqui dentro. E aí, o que, que eu vou fazer aqui agora, né? Vamos dar uma olhada aqui no slide. Achei aqui o slide. Aí tem essa aqui, né, do P, né, P Color Blue, que estiliza todos os elementos P, e tem aqui também a de classe, né, a gente pode passar aqui somente para classe, né, e tem a por ID. Então vamos fazer aqui da classe, né, que ele já está falando, aplica elementos com esse class aqui, né, pode ser reutilizável, né. A gente pode colocar aqui.
E aí, nesse caso aqui, né, ele já tem essa classe aqui, enable. E aí, por exemplo, eu poderia chegar aqui, né, e passar ponto enable. E aqui, né, eu vou escrever o meu... E ele já me dá aqui algumas configurações, né? Color green, um exemplo aqui, né? Não preciso desse display. Vamos ver. Essa aqui, se eu não me engano, é atributo do Bootstrap que a gente está fazendo na antiga aula, né? Essa aqui do VLibras, né? Então a gente pode fazer uma aqui nova. A gente pode colocar aqui um H1 class. E aí a gente vai dar a classe chamada teste aqui, né? Só para de exemplo. Aí a gente vem aqui no style, muda aqui para teste, né? Vou fazer aqui rapidão e aí depois eu vou explicar aqui com mais calma. Aí ele fica dessa forma, né? Essa é, se não me engano, é a segunda maneira lá que está no slide, né? De você passar uma classe, né, para o seu seletor e aí ele vem aqui com essa variável aqui, né, de verde. Aí explicando aqui de maneira mais devagar, né, como é que seria essa questão. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar confundindo. Isso aqui é a do VLibras lá da aula passada. Eu tenho aqui uma H1, essa aqui é uma tag, né, HTML. Eu poderia, por exemplo, só colocar H1 e aí eu passaria ali, né, uma variável para ele, né, uma variável que seria, por exemplo, color, que eu estava dizendo, eu quero que a cor dele seja vermelho, a cor dele seja amarelo. E aí todos os H1s do meu texto, eles iriam pegar essa cor amarelo. Mas eu também posso fazer do tipo class, né? Eu posso atribuir uma classe para ele, né? E aí eu faço, dou o nome para ela, né? Class test, e todos esses que eu colocar class test, eles vão ter essa questão aí, né? Daquilo que eu estou escrevendo aqui dentro do CSS, né? Que eu estou atribuindo aqui dentro da variável teste. Então, todo mundo que eu chegar aqui, né? Se meu H2, só um exemplo, se meu H2 ele também tiver a class test, ele também vai estar dentro dessas configurações que vai estar lá dentro do CSS, né? Então, teste que ele também vai estar incorporado dentro ali do CS2. Aí o meu H3, né? Por exemplo, o H3, ele já não vai mais estar incorporado porque ele não tem essa class teste. Aí a mesma coisa ali do ID, né? Só que aí o ID eu vou referenciar ele diferente, né? Enquanto no class eu vou estar referenciando ele com ponto, no ID eu vou estar referenciando ele com uma hashtag. Então, serve dessa forma aqui, né? Aí tem essas diferenças, como mostra aqui no slide. Class, né, com ponto, e o ID aqui com... Alguém fez uma pergunta? Deixa eu ver. Ah, não. E esse ID aqui dessa forma, né? Bom, aí mais para frente aqui eu posso explicar qual que seria a diferença do ID para o class. Mas é só questão mesmo de estilização para você poder estar colocando, né? Eu acho que eu expliquei sim, né, na última aula, sobre essa questão aqui de você fazer na inline, né? Você consegue passar aqui o style dentro aqui dessa questão aqui, dentro aqui da div, ou do seu H1, H2, ou você pode referenciar em outro arquivo aqui, né, no style, né? Você pode chamar ele em outro arquivo, ou você faz tudo na mesma linha, né? Só que aí não é recomendado você fazer assim com CSS, tá bom? Com outros Tailwind você já faz dessa forma, mas dessa forma aqui eu recomendo para você não se perder, não ficar de alguma forma assim confundida, né? Então você pode colocar aqui, né? Cria um arquivo style.css e aí você cria suas classes, seus IDs lá para poder estar estilizando seu código. Aí aqui, né, também tem essas pseudos classes, né, que seria essa questão aqui do arrover, né, utiliza elementos com base em estados ou posições. Então aqui no caso, né, quando acontecer isso aqui do hover, né, quando você passar o mouse por cima, aqui ele vai ficar da cor vermelha. Aí tem esse outra parte aqui, né, do before, né, utilizar a parte específica de um elemento ou adicionar o conteúdo. E aí, né, como vai acontecer, ele vai ter essa parte aqui da estrela, né?
Então, também tem essa parte aqui do Hover. Aí, a parte aqui do DevTools, a gente pode estar exemplificando aqui, deixa eu ver aqui. O DevTools, ele é uma ferramenta para desenvolvimento. Então, como que a gente aciona ele, né? A gente pode acionar ele de diversas formas. A gente pode chegar aqui, né, e dar um Ctrl Shift C, e ele vai ser habilitado aqui, né? Ou a gente pode estar dando aqui, né, com o botão direito e vir aqui em inspecionar. Essa aba aqui, ó, é a ferramenta do DevTools aqui, como fala aqui, né? Então, é para auxiliar a pessoa que está programando ali, né, de diversas formas. Aí, o que ela auxilia, né? Vai auxiliar aqui a pessoa. Aqui, né, por exemplo, ela vai estar dando alguns exemplos. Inspecionar elementos HTML e CSS, ver e editar o código da página em tempo real, depurar scripts JavaScript, encontrar e corrigir erros no código, analisar o desempenho, verificar tempo de carregamento, uso de memória, FPS, etc. Outro aqui, né, ver requisições de rede, network, analisar chamadas HTTP, HTTPS como APIs. Teste de responsividade, simular diferentes tamanhos de tela, celular, tablet, etc. E usar o console para executar comandos de JavaScript manualmente via logs. Essa aqui eu creio que são as principais, né? E aí tem mais coisas que dá para fazer com a ferramenta DevTools, mas se eu só abrir aqui para vocês verem. E aí, né, se vocês quiserem testar, por exemplo, vocês conseguem mexer aqui só localmente aí, né? Mudar esses aspectos aqui por exemplo, aqui que eu estou acessando o YouTube, né? Então eu consigo mudar aqui somente pelo DevTools, né? Então, por exemplo, aqui está a Unifespa Vídeo Institucional. Eu posso chegar aqui, né? Aí eu vou verificar qual que é. Vou verificar aqui, né? Unifespa, vou clicar aqui em Vídeo Institucional e vou procurar aqui essa parte aqui. Vamos ver se a gente acha aqui certinho. A gente acha esse espaço aqui de vídeo institucional. Deve estar um pouquinho mais para a direita aqui. Vídeo institucional. Vamos ver se a gente consegue achar aqui. Deixa eu mudar esse aqui do comentário. Agora é só aumentar aqui para ficar melhor a visibilidade. O zoom também não está ajudando. Esse aqui ele está pegando de outra classe, né, que está incorporada. Vamos ver aqui se a gente consegue achar. O YouTube, aparentemente, eles estão usando outros tipos de coisa para poder evitar esse tipo de inspecionamento do DevTools. Ver se ele vai aparecer no código-fonte da página. Também não. Então o YouTube ele deve estar utilizando, né, para não poder a pessoa ficar mudando aqui, né, nem localmente. A gente pode testar então no próprio site da Unifesp aqui para dar uma olhada aqui, para fazer um exemplo aqui para vocês. Deixa eu procurar aqui um teste, formato texto.
Aqui ele vai me dar o link, aqui o parágrafo. Então você consegue mudar isso aqui só localmente, né? Que, por exemplo, aqui no site da Unifesp você consegue mudar todas essas partes aqui, ou colocar outras imagens, né? Colocar, inserir códigos JavaScript aqui de diversas formas. E aí eu vou mudar, por exemplo, essa parte aqui do bem-estar para outra coisa, né? Que vocês querem escrever aqui, por exemplo, clube de programação. E aí ele vai ficar aqui, né? Clube de programação. Só que dessa forma, ele só vai ficar localmente aqui na sua máquina, né? Ele não vai estar disponível para outras pessoas. E aí somente para teste. E aí você consegue fazer aqui, por exemplo, em outras questões, em diversos sites, né? Então, você consegue mudar aqui. Esse aqui é uma imagem, né? Então, mas você consegue inspecionar diversas coisas. Aí também tem outras abas aqui na aba de console que você consegue colocar aqui diversos códigos JavaScript aqui, né, como se fosse um terminal ali do VS Code. Essa aba aqui de fontes, que você consegue extrair algumas imagens, algumas informações aqui dentro dela. Essa de rede aqui, ó, você consegue testar algumas APIs, algumas coisas aqui dentro. Verificar se tem certas formas funcionando aqui, ele está pisando no código CSS. Essa de desempenho aqui, ele vai te dar aqui algumas métricas aqui do site, né? Memória, aplicativo. Então tem bastante coisa aqui que ele pode ficar guardado aqui dentro. Então você consegue mexer tudo por aqui, ó. Alterar o site aqui, né? E isso é mais para finalidade de teste, né? Você quer testar alguma coisa e aí você consegue testar tudo por aqui, né? Mudar totalmente esse site aqui da maneira que você quiser, né? Então, por exemplo, se eu sair aqui apagando tudo, a sessão pula, né? Então, o site da Unifesp vai ficar limpo dessa forma. Mas aí, como eu falei, né? Somente local. Não sei se alguém tem alguma dúvida, né? Acho que tinha uma pessoa aí com a call aberta. Não, né? Beleza. Aí, né, você pode testar em diversos sites aí, tem umas pessoas que ficam brincando, né? Algumas coisas. E aí você consegue fazer diversas coisas, né? Que tudo em tempo real, né? Você altera e na mesma da hora ele já modifica. Aqui, né, a maioria das coisas são imagens, não deu para ver tanto. Deixa eu ver aqui um site que possa saber na hora aqui. Deixa eu acessar um site aqui. Então, esse site aqui tem bastante texto, né? Então, por exemplo, se eu quiser mudar aqui, ó, inspecionar, e aí eu já vou achar aqui, né? Universidade Federal do Distrito do Pará. Consigo mudar aqui, fazer um teste. Programação. Tudo bem. Aí já mudou lá, né? Ou eu quiser, por exemplo, tirar a parte do CSS, eu também consigo, né? Aqui é a parte aqui do HTML e também tem outras questões aqui, porque foi feito com Tailwind, né? Mas aí se eu quiser, por exemplo, ver já a parte do CSS aqui, né? Eu consigo desativar algumas partes aqui, ó. Vou procurar aqui. Então, consigo desativar bastante coisa, ó. As cores azuis aqui, né? Responsáveis. Ó, aqui a gente já descobriu que é responsável por essa parte azul. Então a gente consegue mudar isso aqui, né? A gente clica aqui, né? E muda para outra cor que a gente quer. E aí a gente vai atualizando. Então, se eu desativar aqui tudo, né? Provavelmente vai ficar bem vazio, assim, sem nada o site, né? Você vai até achar em alguns sites, né, que, por exemplo, aqui dentro do console, você consegue executar códigos JavaScript
que aí você consegue informações do próprio computador local. Então, se a pessoa pedir para você executar, por exemplo, um código JavaScript aqui dentro maior, ali, né, um código grande ali, ela pode estar injetando algum vírus ou um código malicioso que pode estar, por exemplo, ficar te monitorando, né? Alguma forma de spyware, né? Ele vai te monitorar ali de alguma forma. Então, aqui também é muito perigoso, por isso que alguns sites, né? Alguns sites, na hora que você abre aqui, né? Ele já te dá ali um aviso, né? Não sei se o Instagram ele faz isso. Deixa eu só verificar aqui. Ó, o do Instagram, como eu falei, ele já fala isso. Não, espere. Este é um recurso de navegador voltado para desenvolvedores. Se uma pessoa diz para você copiar ou colar algo aqui para ativar um recurso no Instagram ou invadir a conta de outra pessoa, isso é fraude, né? Você dará acesso à sua conta. Então, por exemplo, acontece muito, né? Se tiver alguma questão aí de algum código malicioso, você jogar aqui, né, nessa parte aqui do console, a pessoa consegue ali, né, te monitorar ou diversos outros, depende muito ali do script que a pessoa vai te mandar. Então é bem perigoso essa parte, né? Mas aí só se você é bom tomar cuidado. Por isso que alguns sites, né, eles colocam isso aqui. Não sei se alguém tem alguma dúvida em relação ao DevTools, mas é mais ou menos isso. Resumindo, é uma ferramenta ali, né, para desenvolvedores que aí vocês conseguem verificar boa parte ali do site, né, o que ele foi feito. Aqui, por exemplo, do Siga, né? Ah, eu não sei o que é isso aqui, né? A gente sabe que é uma caixa de input aqui, né? Então a gente chega aqui, né, inspecionar e a gente vai verificar aqui, né? A gente já viu aqui, né, que é um input do tipo texto e o name é user.login e aí ele já tem algumas configurações, né? Size 20, value ID usuário e o title dele é, né, seu login. Então, por exemplo, se a gente quiser usar algo no nosso próprio site, a gente pode vir aqui, por exemplo, inspecionar e aí a gente pode ver como que foi feito. E aí a gente pode utilizar no site, né? Ah, como que faz um botão? Chega aqui, né? Inspeciona o botão e a gente vai ver, né? Utilizaram aqui também um input, né? Do tipo submit e aí um value entrar para poder fazer isso. Ou como é que faz esse card aqui, né? A gente chega aqui, inspeciona e aí foi feito com TD, né? TR e TD, esses tipos de listas aqui. Aí tudo dentro de um T-body. Aí não quer dizer que você necessariamente pode fazer dessa forma, mas é o jeito que está aqui, né? Tudo dentro de uma div. E aí, né, ó, você vê que eles vão redirecionar para o SIGA, esse aqui ele vai redirecionar para o CIPAC, esse aqui ele vai direcionar para o SIGRH, e aí você consegue, né, ver bastantes informações aqui dentro. Ah, eu quero fazer essa parte aqui de cima. Clico aqui, né? É uma div, e aí a div chamada o que tem um ID InfoSistema, e aqui ela vai ter aqui, né, um H2 e outras divs. Aí eu posso, né, clicando aqui no InfoSistema, eu vou ver aqui o código CSS dela, né? Dentro de InfoSistema, ele tem um color aqui, né, branco, um background azul para poder dar essa cor, um padding aqui, né, um espaçamento, e um position relative, um border bottom de 3 pixels solid, um text align left, um margem 0 e ponto alto, né, display block. Então eu já sei que, por exemplo, se eu copiar e chegar lá no InfoSistema, eu consigo aqui, né, dessa forma aqui, né. Então, por exemplo, vamos fazer dessa forma. Criar aqui, né, vamos ver como é que vai ficar. Uma div com a ID InfoSistema aqui. Colocar da mesma maneira. Aqui a gente pode dar o InfoSistema também, aí dentro de coração, e aí aqui a gente vai referenciar um exemplo de InfoSistema também. Aí no caso ela é uma class, né? Deixa eu só confirmar. No caso aqui ela é um ID. Mas tem problema não. Vamos só copiar aqui, né? E aí a gente vem aqui, vamos ver até onde que ela vai estar referenciada. Aí no caso, né, class, ela é ponto.
código aqui não tem nada a ver. Aqui ele está pegando a imagem aqui, né? Só que a imagem ela tá localmente lá no caso do Siga. E aí a gente vai ver como é que ficou aqui, ó. Olha, tá vendo? Então, por exemplo, se eu quiser fazer um clone de uma página, não é muito difícil, né? Então eu consigo ali entender, procurar outros sites. Então, primeira coisa ali, né, no momento de desenvolvimento, se eu quiser, por exemplo, uma funcionalidade de tal site, eu vou lá, né, nesse site e aí eu vejo como foi feito. Lá nele vai ter ali o corpo HTML e o corpo CSS também. Aí você, por exemplo, se você quiser só copiar, você pega, copia e joga no seu site. E aí você já tem aqui, né, um, um header aqui, né, no exemplo, coração. Aí por que que tem esse espaçamento aqui, né? Aí você tem que, porque no HTML, no CSS, né, você tem que resetar tudo, né? Ele já vem com algumas configurações padrões. E esses espaçamentos aqui, ó, ele já vem de padrão. E aí você tem que passar uma variável global, né, para poder tirar tudo isso, né? Então, por exemplo, a gente pode até passar aqui uma variável global. Uma variável global ela pode ser um asterisco somente, ou somente um ponto root, mas vamos assim, dessa forma aqui. Ele já me deu aqui, ó, margem 0 e padding 0. E aí eu venho aqui, né, e salvo já. Aí vamos ver como é que ficou. Então eu já tirei os espaçamentos. Então a gente sabe que aquele asterisco lá, ele é responsável por tirar essas variáveis aí, essas configurações padrões que já vem no código CSS. Então é interessante, sempre quando for começar um código CSS, você colocar dessa forma aqui, né? Um asterisco, um ponto root, algo dessa forma. E aí eles vêm aqui um margem 0 e um pad 0, né? Então, a margem ali zerou ela, né? Ela já tinha uma margem ali de configuração padrão e um espaçamento aqui, que seria esse pad, um espaço de 0 também. E aí, sempre lembrando, né? Você abre chaves e fecha chaves. E aí, sempre com ponto e vírgula. Aí fica dessa forma. Antes estava daquele jeito, né? Aí ele já ficou dessa forma. Já consegui copiar essa parte aqui do Siga. Se eu, por exemplo, quiser também copiar essa parte aqui do footer, né? Também consigo. Então, para eu poder bater o olho aqui, sabe? Onde eu não vou procurar aqui, né? Eu chego aqui, ó, botão direito, inspecionar. Ele já vai me dar direto aonde que essa parte, né? Então, aqui ele está referenciado como uma div, ID rodapé, né? Então, ele já tem uns parágrafos aqui com esses textos. Então, se eu quiser colocar lá esses textos da maneira que está aqui, eu já consigo. E ele tem um ID rodapé. E aí eu vou procurar aqui, ó. Ele já está dentro aqui do style. O rodapé, ó, várias configurações, ó. Rodapé aqui, ó, background azul, tem um border top de 3 pixels, um bottom 0 pixels, um position relativo e um font size de 0.9 em, né? E aí a gente já consegue um igual dessa forma, né? Só que aqui nesse caso do Siga, ele não é responsivo para mobile. Então, não é muito interessante, boa prática você fazer dessa forma, né? Seria interessante se ele fosse responsivo para mobile, né? Então, no celular ele vai ficar bugado, aí você tem que dar zoom. Não é legal fazer dessa forma. Aí, por isso existe aquela questão lá dos media carries, que aí você vai setar ali a partir de tal momento aqui, né? A partir de quando ele tiver em 600, 700 pixels, ele vai se comportar de tal forma, entende? Então, a partir de quando ele tiver 500 pixels, ele vai se comportar de tal forma. Então, vocês pegaram aí, né? Então, chegou aqui, quero saber como é que funciona esse card aqui do entrada de sistema, que tem um input aqui dentro para poder a gente clicar. Chegou aqui, né? Clicou, inspecionar, e a gente vem, né? A gente já viu aqui, ó, que tem um TH, aí de 35%, o usuário, a gente já viu aqui que tem um usuário, e aí já vai ver o restante aqui da senha, né? E aí tem um TR, e a gente só vai ver se tem a classe ou o ID dele, né? Então, aqui a gente vai só procurar aqui a classe dele, né? Aqui no caso do TD, a classe left, e a gente vai ter que procurar essa classe left. Quando a gente clicar, a gente vai ver que tem aqui uma variável aqui, test align, né? Só tem essa. Aí ele não tem nenhuma configuração de CSS nessa parte aqui de cores, né? Então, provavelmente ele já está pegando de outra. Então, por isso que se chama Cascadian Style Sheet. O que é cascata, né? Então, é como se fosse uma cachoeira. Ela vai caindo, né? Vai caindo. Então, aqui dentro do CSS,
você vai perceber que tem hierarquias. Então, por exemplo, essa div aqui, né, vai ter uma div aqui que ela vai estar herdando, de outra div, né, talvez. E esse form aqui, ele pode estar pegando uma configuração CSS dessa div. É como se tivesse uma classe pai e uma classe filho. Então, funciona mais ou menos dessa forma. Então, se eu pedisse para vocês de atividade para fazer o ciclo, né, do zero aqui, né, então já iria, né, adiantar bastante se vocês viessem aqui no próprio site do SIGA, né, que é o sistema aqui da Unifespa, e aí clica aqui com o botão direito, inspecionar, e aí vocês já conseguiriam entender aqui o código, ler, né, como é que funciona, o que ele usa para ficar dessa forma. Tem outras partes aqui que pode ser que não seja boa prática, porque o SIGA ele já tem muitos anos de feito, né, então mais velho que muitos que estão aqui na Cal, né, então, talvez naquela época, o que funciona hoje, né, que é boa prática hoje, não vai ser naquela época. Então, mas é interessante vocês analisarem, né? Pode falar. Cara, agora, tipo assim, essa questão de você pegar o código do site e querer fazer no mesmo estilo, eu teria que mudar algumas coisas, né, para não considerar meio que plágio, né? Porque se eu ficar com o site com o mesmo design, o mesmo layout, não seria perigoso dar, tipo, processo, essas coisas assim? Eu acho que tu tá mutado, que eu não tô escutando nada, não. Opa, porque tá mutado aqui mesmo. Aí, acho que é porque ele tranca sozinho se eu ficar muito tempo sem falar. Aí o que acontece, né? Essa questão do design. É, em questão do design, ela não tem muito questão desse tipo de coisa de licença, mas em questão mais de funcionalidade. Então, se o software da pessoa tem tais funcionalidades, então ele consegue ali patentear, né? Consegue uma licença para aquelas tipos de funcionalidade. Mas em questões de design é muito mais aberto, né? Ainda mais em questão de programadores, né? Ali o GitHub, você consegue pegar ali alguns diversos códigos, só que você não vai ali, né, pegar o código do cara e vender comercialmente, né? Você consegue usar ali somente ali para teste, né, para fazer uma coisa local, mas você pegar o código de outra pessoa que está licenciada e para vender, aí já seria considerado plágio, né, e poderia recorrer em forma de processo. Mas para você pegar, usar como base de estudo ou de outra forma, pegar e remodelar ele, tudo bem. Mas agora você pegar o software de uma pessoa e vender comercialmente, né, para outra, né, exibir ali, né, como se fosse seu, aí é processo mesmo. Mas em casos de estudo, assim, somente para finalidade, eu quero pegar aqui e fazer tal forma, ou só utilizar ali um pedaço daquilo. Aí é tudo bem, né? Mas aí só for uma questão ali de um plágio bem generalizado. Entendi, entendi, valeu. aí, né, funciona dessa forma. Então, já fiquem espertos aí, porque a atividade vai ser fazer o SIGA, tá? Fazer essa parte inicial aqui do SIGA. Só que o SIGA que deu certo, porque esse SIGA ele tem que ser responsivo, tá bom? Ele tem que ser responsivo. Então, por exemplo, esse SIGA aqui ele não é responsivo. Aí vocês vão ter que utilizar a questão dos media carries lá, né? Que tem em outros sites, né? Mas esse aqui não tem. Tem aqui o Siga Mobile, né? Siga Mobile da Unifespa. É, acho que o servidor aqui do Siga não tá muito bom. Mas aí, ó,
Tem essa versão aqui do SIGA, ó, que ela é bem melhor. É a versão mais atual do SIGA aqui, ó. Uma versão, ver se ela, aqui, se ela é responsiva. Ah, versão responsiva, ó, dá até um de contraste aqui, ó. Então, a Unifespa, ela compra o software, né, dessa faculdade aqui, ó. A Unifespa e várias outras universidades, elas compram o software dessa faculdade aqui, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aí eles disponibilizam, né, a licença, só não de forma comercial, né? Que aí, por exemplo, a gente pode usar, só que aí a Unifesp ela não pode revender o SIGA para outras universidades. Então funciona dessa forma, entendeu? Aí essa aqui é a versão do último SIGA, né? Porque é daí que a Unifesp pega. Aí ele já é mais bonitinho, né? Do que aquele nosso. E aí a pessoa entra, né? Com o nome de usuário e senha. Mas o nosso, infelizmente, ainda é esse aqui. Tá bom? Aí eu não sei se você tem alguma dúvida a mais sobre a relação do DevTools aqui. Mas é isso. Aí sobre essas questões aqui que eu falei, né? Tudo isso aí. Inspecionar elementos, depurar script de JavaScript, analisar o desempenho, ver requisições de rede, testar essa responsividade para ver se funciona ali no tablet, se funciona no desktop, se funciona no mobile, né? Então, só vendo essa parte. E usar o console para executar comandos de JavaScript futuramente e ver logs. Às vezes também é de forma perigosa. E aí, já que todo mundo entendeu, né, que o DevTools é uma ferramenta para desenvolvedores para ver vários tipos de funcionalidade e também você conseguir clonar ou ver uma funcionalidade, ver um tipo de design ali, então a gente pode partir para o GitHub. Porque aí, né, vamos parar de... Essa questão do GitHub, vamos parar de mandar, tipo, o link ali do Drive, né? Então você já consegue... Augusto, sim, o Siga ele é bastante robusto, né? Ele é um pouco Megazord ali, né? Ele tem diversas linguagens, né? Então você vai achar PHP, Java, é, essa aqui, ó, curiosidade somente, tá? Aqui, por exemplo, do Siga. Essa parte aqui, até então, ela não foi feita com HTML e CSS. Ela foi feita com JSP, que ali é uma parte ali do Java, que aí ele vai converter para HTML e CSS. Mas aí a pessoa ela vai codar, né, ali na questão do Java, JSP, ou seja, o Siga, quando ele foi feito 100% Java. Que o Java ele também tem frameworks ali para poder você usar a parte do front-end. E aí quando chega nessa parte, ele faz meio que uma tradução, né? Ele traduz para HTML e CSS. Aí a parte aqui do GitHub, né? Por que o GitHub? Porque aí, quando vocês vão mandar as atividades, vocês mandam as atividades em Drive, né? Vocês mandam as atividades, eu acho que em arquivo ali, zipado, né? E aí chegou o momento do GitHub, né? Mandar ali, criar o seu GitHub. Aqui, como a gente está com um momento bem avançado, a gente vai somente criar o GitHub aí na próxima aula, né? Aí fica já registrado para a gente dar prosseguimento nessa questão aqui do GitHub. Então, o que, que seria, né, esse GitHub? O GitHub, né, é uma plataforma para hospedagem de código. E aí, né, ele próprio nome fala, né, tem o Git, que como que eu posso dizer? Vou colocar aqui para vocês, ó. Tem esse Git aqui, ó, ele é para versionamento de código, você consegue versionar ele localmente aqui dentro da sua máquina e tem um GitHub para você hospedar esse seu repositório, né, que você colocou localmente aqui através do Git. Aí, né, vou explicar primeiro aqui o GitHub para vocês poderem criar a conta nele, né? GitHub, né, é uma plataforma de hospedagem de código, arquivos e controle de versão. Então é como se fosse ali, posso fazer uma analogia à questão ali do Drive, né? Uma pasta no Drive. Aí você sobe a primeira versão, ela fica lá registrada. Ah, tem uma funcionalidade a mais. Então eu subo de novo aquele arquivo, né, lá para o Drive, aí eu nomeio versão 2. Eu subo mais uma funcionalidade. Agora meu site ele tem um Vlibras, versão 3. E aí, se eu quiser voltar para a versão 1, versão 2, está tudo lá no Drive, né? Todos os arquivos, todas as versões.
Aí eu tenho que, por exemplo, ter uma versão 4 e aí sucessivamente, né? Aí eu posso colocar dessa forma. Aí eu posso clicar aqui, né, GitHub, e aí vocês vão fazer a conta de vocês, tá bom? Vou colocar aqui na página anônima, GitHub. E aí, né, vocês vão se deparar aqui, e aí vocês podem dar aqui o Sign Up, né? Para vocês poderem colocar o e-mail, a senha, o usuário de vocês, né? A localização, e aí vocês vão continuar. Aí ele vai pedir para vocês, né? Vai pedir para vocês confirmar o e-mail de vocês, vão pedir algumas informações, e aí vocês colocam, né? Como se estivesse criando uma conta normal aí em qualquer outra plataforma. E aí no final vocês vão se deparar com essa tela aqui mais ou menos, né? Ela vai estar vazia aqui, né? Vazia aqui, e ela vai ter essa timeline aqui. O GitHub também é como se fosse ali um Instagram, talvez um Facebook, né? Que ele também tem uma parte aqui dessa timeline para você ver o que as outras pessoas que você segue estão fazendo também. Então, por exemplo, se eu sigo aí o Dimitri, o Vinícius, o Alana, por exemplo, né? Aí eu vou ver, ele comitou, fez tal coisa, vai estar aparecendo aqui, ó. O rapaz aqui, né, tá no projeto financeiro, fez tal coisa, e aí apareceu aqui, né, que ele fez. Então é como se fosse ali uma timeline do Instagram para ver o que outras pessoas estão fazendo. E aí você consegue seguir elas, né? Ou às vezes algo que está em alta aparece aqui para você, um código. E aí aqui eu consigo pesquisar, né? Por exemplo, Instagram, um exemplo somente, né? Instagram. E aí, né, eu vou ver várias coisas aqui sobre o Instagram, ó. Outras pessoas que fizeram páginas de Instagram, um clone do Instagram. Então, tem bastante coisa aqui, ó. O cara fez aqui Python Client for Instagram API. Instagram, vou colocar assim, Instagram clone. Então eu vou conseguir ver bastante coisa aqui para eu poder baixar. Aí eu clico aqui, né, ele vai mostrar um repositório. Aí pode ser que a imagem não seja tão amigável para vocês aí que estão vendo a primeira vez o GitHub, né? E eu consigo baixar esse código para minha máquina, entendeu? Mas de primeiro, eu peço para vocês que vocês somente aí façam a conta no GitHub, aí explicando aqui como é que funciona, né? Aqui na esquerda vai mostrar para vocês o repositório de vocês. Aqui embaixo, né, o time de vocês, né? Se vocês tiverem algum grupo aí, né? Enfim, aqui tem os times, empresa. Aqui no meio a timeline, né, as pessoas que vocês seguem, quando elas fizerem commit, quando elas mandarem algum código para cá, vai chegar uma notificação aqui se o repositório estiver público. E aqui algumas informações do próprio GitHub mesmo, né? Algumas alterações, algumas informações importantes. Mas o mais importante é aqui na esquerda, que é os seus repositórios. Aí, por exemplo, é como se eu estivesse criando aqui, ó. Posso vir aqui em New, aí eu vou criar um novo repositório, vou dar um nome para ele, e aí eu vou poder subir esse código, por exemplo, esse código que você fez na aula, o código da atividade, aqui para dentro do GitHub, e aí eu vou conseguir ver melhor só através de um link, né? Esse link, né, eu não preciso nem estar logado no GitHub para poder ver, né? Então, por exemplo, aqui, camisa. Aqui, né, tem a camisa, e aí, por exemplo, eu consigo aqui, ó, só através desse link, se eu acessar ele sem logar na conta, eu consigo ver aqui o repositório, né? E até baixar aqui tudo, né? Sem estar logado, ó. Então, bem legal. Tá bom? Então, de primeira aí, peço para vocês somente aí façam conta aí no GitHub. E aí, aula que vem, a gente vai ver algumas partes aí do como é que funciona o Git, né? Versionamento de código, para a gente poder estar criando ali, né, um repositório local e depois subindo esse repositório local que a gente tem para um repositório remoto, né, que seria aqui no GitHub. E aí, para que serve isso? Serve, por exemplo, se eu tenho aqui, estou trabalhando aqui num projeto aqui, e aí tem meu amigo que está trabalhando lá na casa dele. A gente não vai ficar se mandando um código pelo WhatsApp, né? Então a gente trabalha aqui no GitHub para poder fazer todo esse versionamento de código, né? É bem mais simples. Pode ser que no começo seja um pouco complicado ali, em questão ali de saber os comandos, alguma coisa, mas com o passar do tempo é mais questão de boas práticas, né? E bem melhor, né? Eles vão achar bem melhor. Mas de resto é isso. Tá bom, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa a falar, vocês podem estar falando nesse momento.
Se não, aí o Caleb. Aí eu só vou passar aqui para vocês o quiz, tá bom? A aula de hoje. Aí através do quiz a gente vai fazer a chamada de quem participou e tudo, tá bom? Aí coloque o nome de vocês, tá? Não